Se eu morrer hoje, pelo menos essa verdade vai ficar gravada para sempre. O que vou contar agora vai fazer vocês entenderem por que algumas feridas nunca cicatrizam, por que alguns traumas ficam grudados na nossa alma como uma tatuagem que arde para sempre. Há mais de 30 anos eu carrego esse peso no peito, e só agora, aos 72 anos, consegui encontrar coragem para dividir com vocês a dor mais profunda que um coração de mãe pode suportar. Olá, meus queridos. Me chamo Marta, mas podem me chamar de Vovó Marta. Nasci em 1952, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, num tempo em que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Antes de começar essa história, queria perguntar onde vocês estão me assistindo agora. Deixem nos comentários de onde vocês são, porque me dá uma força danada saber que minha voz está chegando longe, que vocês estão comigo nesse momento tão difícil. Se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar compartilhando essas memórias que machucam, mas que precisam ser contadas. A história que vou contar aconteceu em 1991. Eu tinha 39 anos. Estava casada há 22 anos com Osvaldo, um homem que eu respeitava e admirava como pastor da nossa igreja. Nossa filha Iracema tinha 16 anos. Era uma menina linda, de cabelos cacheados e olhos castanhos que brilhavam quando sorria. Parecia uma boneca de porcelana, com aquele jeitinho meigo que derretia qualquer coração. Tínhamos também nosso filho Jesuíno, que na época estava com 18 anos, e nossa caçula Conceição, de apenas 12 aninhos. Naqueles tempos, a vida parecia seguir um caminho reto e abençoado. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante, numa rua de paralelepípedos que ficava a 2 quadras da igreja onde Osvaldo pregava há mais de 15 anos. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala que também servia de cozinha e um quintal onde eu plantava meus temperos e algumas flores. O cheiro de alecrim e manjericão sempre perfumava nossa casa, misturado com o aroma do café que passava várias vezes ao dia. Osvaldo era um homem respeitado na nossa comunidade. Alto, de ombros largos, tinha uma voz firme que ecoava pela igreja aos domingos quando pregava a palavra de Deus. Os cabelos já grisalhos na têmpora davam a ele um ar de sabedoria que conquistava os fiéis. Usava sempre uma camisa social branca, bem passada, e uma calça social preta, que eu mesmo engomava com muito capricho. Era vaidoso, daqueles homens que gostavam de estar sempre bem apresentados, mas isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu tinha orgulho de ser esposa de um homem tão admirado. Nossa rotina era simples e previsível. Osvaldo acordava sempre às 5 da manhã para orar e estudar a Bíblia. Eu levantava um pouco depois para preparar o café da manhã. Pão caseiro com manteiga, café bem forte e leite fresquinho que comprávamos do seu Sebastião, que passava com sua vaca na nossa rua toda manhã. As crianças iam para a escola, Osvaldo saía para fazer as visitas pastorais e eu cuidava da casa e ajudava algumas vizinhas com costuras para complementar nossa renda. Iracema sempre foi uma menina especial. Desde pequena demonstrava uma espiritualidade que me impressionava. Sabia versículos de cor, cantava no coral da igreja com uma voz angelical e ajudava nas atividades com as crianças menores. Era carinhosa comigo, obediente, nunca me deu trabalho como alguns pais reclamavam dos filhos adolescentes. Quando chegava da escola, sempre vinha me dar um beijo na bochecha e perguntar como tinha sido meu dia. Era minha companheira, minha ajudante, minha maior alegria. Osvaldo sempre foi um pai presente, mas com Iracema ele tinha um carinho especial. Dizia que ela era sua princesa, que Deus tinha abençoado nossa família com uma filha tão dedicada à igreja. Nos fins de semana, quando não tinha compromissos pastorais, ele gostava de levar as crianças para caminhar na praça ou tomar um sorvete na sorveteria do seu Benedito. Iracema sempre voltava dessas saídas contando as histórias que o pai contava, os conselhos que ele dava, as brincadeiras que faziam. A igreja era o centro da nossa vida. Construída de tijolos aparentes, com um campanário pequeno, mas bem cuidado, ficava numa esquina movimentada da cidade. Por dentro,
tinha bancos de madeira envernizada que Osvaldo mesmo tinha feito com a ajuda de alguns irmãos da igreja, um púlpito simples e um pequeno piano que Dona Palmira tocava nos cultos. As janelas de vidro colorido criavam reflexos bonitos quando o sol da tarde entrava e o cheiro de cera que usávamos para encerar o piso misturava com o perfume das flores que as irmãs sempre traziam para enfeitar o altar. Aos domingos, a igreja ficava lotada. Osvaldo tinha um jeito especial de pregar que tocava o coração das pessoas. Falava sobre perdão, sobre amor familiar, sobre como Deus abençoa os lares que seguem seus ensinamentos. Eu sentava sempre no mesmo banco, do lado esquerdo, terceira fileira, com meus 3 filhos ao lado. Sentia um orgulho imenso quando via como as pessoas respeitavam meu marido, como pendiam em cada palavra que ele dizia. Durante a semana, Osvaldo passava muito tempo na igreja. Além dos cultos regulares, ele fazia reuniões com os diáconos, aconselhava casais com problemas, visitava doentes, preparava os sermões. Muitas vezes chegava em casa tarde da noite, cansado, mas satisfeito com o trabalho do dia. Eu preparava um prato de comida quentinha, esquentava o café e ficávamos conversando na mesa da cozinha sobre os acontecimentos da igreja, sobre as necessidades dos irmãos, sobre os planos para as festividades. Iracema sempre se oferecia para ajudar o pai na igreja. Limpava os bancos, organizava os inários, decorava o altar para ocasiões especiais. Aos sábados, ela ia com Osvaldo para deixar tudo preparado para o culto de domingo. Voltavam sempre conversando animadamente sobre algum projeto novo, alguma ideia para melhorar as atividades da igreja. Era bonito de ver a cumplicidade entre pai e filha, o interesse dela pelas coisas de Deus, a paciência dele em ensinar e orientar. Nosso casamento, eu acreditava, era sólido como uma rocha. 22 anos juntos, 3 filhos criados com amor e temor a Deus, uma vida construída sobre os princípios cristãos que aprendemos desde crianças. Osvaldo nunca me deu motivos para desconfianças. Era carinhoso, respeitoso, dividia comigo as decisões importantes da família. Claro que tínhamos nossas diferenças, como todo casal, mas sempre conversávamos e chegávamos a um acordo. Fisicamente, Osvaldo continuava sendo um homem atraente aos 50 anos. Cuidava-se bem, fazia exercícios pela manhã, não fumava nem bebia. Tinha uma higiene impecável e sempre cheirava bem. Usava um perfume suave que eu mesma escolhia para ele nos aniversários. Era carinhoso comigo, me elogiava quando eu me arrumava para ir à igreja, segurava minha mão durante as orações familiares. Nossa intimidade como casal era respeitosa e amorosa, sem excessos, mas com o carinho que 2 décadas de convivência constroem. A comunidade nos via como uma família exemplar. Éramos convidados para casamentos, batizados, aniversários. As pessoas pediam conselhos para Osvaldo sobre educação dos filhos, e ele sempre usava nossos filhos como exemplo de como uma criação cristã pode formar jovens de caráter. Eu me sentia abençoada por ter uma família tão admirada, tão respeitada. Quando caminhava pela cidade, as pessoas me cumprimentavam com carinho, me chamavam de esposa do pastor, com um respeito que me enchia de orgulho. Naquela época, 1991, o mundo estava mudando rapidamente, mas nossa cidadezinha parecia protegida dessas mudanças. Não tínhamos internet, televisão a cabo ou qualquer dessas coisas modernas. As notícias chegavam pelo rádio, pelos jornais que chegavam com um dia de atraso, ou pelas conversas na praça aos domingos depois do culto. Era um mundo mais simples, onde as famílias se reuniam para conversar, onde os vizinhos se conheciam pelo nome, onde os problemas se resolviam com diálogo e oração. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram de forma tão sutil que levei meses para perceber. Osvaldo começou a passar ainda mais tempo na igreja, chegando em casa cada vez mais tarde. Quando eu perguntava o que estava fazendo até tão tarde, ele explicava que estava preparando sermões especiais, reorganizando a biblioteca da igreja, ou aconselhando algum irmão com problemas sérios que precisavam de atenção especial. Iracema também começou a mudar. Ficou mais quieta, mais retraída.
Antes ela chegava da escola falando sobre os colegas, os professores, as matérias. De repente, passou a responder minhas perguntas com monossílabos, a ficar mais tempo trancada no quarto, a perder o interesse pelas atividades da igreja que antes a deixavam tão animada. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que era só cansaço da escola, que estava numa fase difícil da adolescência. Um dia, Dona Sebastiana, nossa vizinha da casa ao lado, fez um comentário que me deixou inquieta. Estava estendendo roupas no quintal quando ela apareceu na cerca que dividia nossos terrenos. Depois de conversar sobre amenidades, ela disse com um tom meio estranho que tinha visto Iracema chegando tarde da igreja várias vezes, sempre depois que eu já estava dormindo. Perguntou se ela estava ajudando com algum projeto especial, porque via a luz da igreja acesa até muito tarde e depois via nossa filha chegando em casa. Naquela noite, esperei Osvaldo chegar para conversar sobre o comentário da Dona Sebastiana. Ele não se alterou. Explicou calmamente que Iracema estava o ajudando a catalogar os livros da biblioteca da igreja, um trabalho que exigia várias horas e que ele preferia fazer à noite, quando não havia movimento. Disse que nossa filha estava demonstrando uma maturidade espiritual impressionante, que tinha ideias muito boas para melhorar a organização da igreja. Fiquei tranquila com a explicação, até senti orgulho da dedicação da minha filha. Mas as mudanças no comportamento de Iracema ficaram mais evidentes. Ela, que antes adorava ajudar na cozinha, passou a se oferecer sempre para ficar na igreja depois dos cultos, dizendo que tinha coisas para organizar. Quando chegava em casa, ia direto para o quarto, mal jantava, e muitas vezes eu a ouvia chorando baixinho quando pensava que todos estavam dormindo. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que eram problemas com as amigas da escola, coisas de adolescente que eu não entenderia. Osvaldo também estava diferente, mais distante, mais fechado. Antes ele gostava de conversar sobre tudo comigo. Pedia minha opinião sobre os sermões, me contava sobre os problemas dos membros da igreja. De repente, passou a dizer que os assuntos pastorais eram muito pesados para eu me preocupar, que ele preferia não me incomodar com os problemas espirituais das outras pessoas. Durante nossas conversas, percebi que ele desviava o olhar com mais frequência, que ficava nervoso quando eu fazia perguntas sobre o trabalho na igreja. Uma noite, acordei e percebi que Osvaldo não estava na cama. Levantei para procurá-lo e vi que não estava em casa. Fiquei preocupada. Pensei que poderia ter acontecido alguma emergência na igreja, algum irmão precisando de ajuda urgente. Fiquei acordada esperando até ele voltar, quase 2 horas da manhã. Quando chegou, explicou que tinha ido acudir Dona Ermelinda, uma senhora viúva da igreja que tinha passado mal e precisava ser levada ao posto de saúde. Não desconfiei de nada. Era comum ele sair para ajudar os membros da igreja em emergências. Mas esse tipo de saída noturna começou a se tornar mais frequente, sempre com explicações plausíveis, algum doente, algum problema na igreja que precisava ser resolvido imediatamente, alguma reunião de emergência com os diáconos. Eu continuava confiando, afinal, Osvaldo sempre foi um homem dedicado ao ministério, sempre colocou as necessidades da igreja acima do próprio conforto. Era uma das qualidades que eu mais admirava nele, essa entrega total ao trabalho de Deus. Iracema continuava estranha. Perdeu peso, ficou com olheiras, parecia sempre cansada. Quando eu insistia para ela ir ao médico, ela recusava, dizia que era só estresse da escola. Suas notas começaram a cair, o que me preocupou muito porque ela sempre foi uma aluna exemplar. Quando fui conversar com a diretora da escola, ela me disse que Iracema parecia desatenta nas aulas, que algumas vezes dormia na carteira, que os professores estavam preocupados com a mudança no comportamento dela. Foi então que comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Osvaldo chegava em casa com um cheiro diferente, não exatamente perfume, mas um cheiro adocicado que não conseguia identificar. As roupas dele vinham com pequenos fiapos que não eram do tecido que usávamos em casa. Uma vez encontrei na bolsa dele um lenço de papel com marca de batom, mas quando perguntei, ele disse que devia ser de alguma irmã que tinha chorado durante um aconselhamento e ele tinha oferecido o lenço.
Iracema também tinha comportamentos estranhos. Evitava ficar sozinha comigo, sempre arranjava alguma desculpa quando eu propunha conversarmos ou fazermos alguma coisa juntas. Quando estávamos todos reunidos para as refeições, ela mal falava, comia pouco e sempre pedia para se levantar da mesa antes de todos terminarem. Nas orações familiares, que fazíamos toda noite antes de dormir, ela parecia ausente, apenas mexia os lábios sem demonstrar a devoção de antes. Um domingo, depois do culto matinal, resolvi ficar na igreja para ajudar com a limpeza. Normalmente eu voltava para casa logo depois do culto para preparar o almoço, mas naquele dia senti vontade de ficar um pouco mais. Estava varrendo a nave da igreja quando ouvi vozes vindas da salinha dos fundos, onde ficavam guardados os materiais de limpeza e alguns livros. Reconheci a voz de Osvaldo, mas ele estava falando num tom muito baixo, quase sussurrando. Me aproximei para ouvir melhor, pensando que poderia ser alguma conversa pastoral importante. O que escutei me gelou o sangue. Osvaldo estava dizendo coisas que um pastor jamais deveria dizer, usando palavras que um homem de Deus não deveria usar. Não consegui identificar com quem ele estava falando, porque a outra pessoa respondia num sussurro ainda mais baixo, mas percebi que era uma voz feminina. Meu coração começou a bater descompassado. As mãos começaram a tremer. Saí da igreja sem fazer barulho, fingindo que não tinha ouvido nada. Cheguei em casa atordoada, não conseguia pensar direito. Tentei encontrar uma explicação inocente para aquela conversa. Talvez Osvaldo estivesse aconselhando alguma mulher com problemas conjugais e precisava usar termos mais diretos para explicar certas situações. Me forcei a acreditar nisso, porque a alternativa era impensável. Naquela tarde, Iracema disse que ia para a casa de uma colega da escola fazer um trabalho. Saiu logo depois do almoço e só voltou no final da tarde. Quando chegou, estava com os cabelos desarrumados e a roupa amarfanhada. Disse que tinham estudado muito e que estava cansada. Foi tomar banho e ficou no chuveiro um tempo muito longo. Quando saiu, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Osvaldo chegou em casa no horário normal naquela tarde, mas parecia nervoso, agitado. Disse que tinha tido um dia difícil na igreja, que alguns problemas administrativos estavam o incomodando. Jantou pouco, disse que estava sem apetite e foi para o quarto mais cedo que o normal. Durante a noite, o ouvi se mexendo muito na cama, como se não conseguisse dormir. Os dias seguintes foram estranhos. Osvaldo e Iracema pareciam evitar ficar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Quando um entrava na sala, o outro arranjava uma desculpa para sair. Durante as refeições, mal se olhavam e eu percebia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Tentei conversar separadamente com cada um deles, mas ambos insistiam que estava tudo normal, que eu estava imaginando coisas. Uma tarde, resolvi passar na igreja mais cedo para levar o lanche de Osvaldo, algo que costumava fazer ocasionalmente. Cheguei na igreja e não encontrei ninguém na parte da frente. Ouvi ruídos vindos do escritório pastoral, que ficava nos fundos do templo. Caminhei devagar pelos corredores, pensando em surpreender meu marido com o lanche. O que vi quando me aproximei da porta entreaberta do escritório destruiu minha vida em questão de segundos. Osvaldo estava abraçado com uma mulher, beijando-a de uma forma que jamais imaginei que ele fosse capaz. Não era um abraço pastoral, não era consolação espiritual. Era luxúria, era desejo, era traição da forma mais crua e dolorosa. Meu primeiro impulso foi gritar, entrar no escritório, confrontá-los. Mas algo me fez ficar paralisada, observando aquela cena terrível. Foi quando a mulher se virou ligeiramente e eu vi seu rosto. O mundo desabou sobre minha cabeça. Não era uma mulher qualquer da igreja. Não era uma desconhecida que tinha seduzido meu marido. Era Iracema, minha filha de 16 anos, minha menina, minha princesa. O lanche que eu carregava caiu da minha mão. O ruído fez com que eles se separassem rapidamente. Osvaldo se virou e me viu parada na porta. Nossos olhos se encontraram e eu vi neles uma mistura de pânico,
vergonha e desespero que jamais vou esquecer. Iracema ficou de costas, mas pelos ombros trêmulos eu percebi que ela estava chorando. Não disse uma palavra. Dei meia volta e saí correndo da igreja. Corri pelas ruas da cidade como uma louca, sem direção, sem pensar em nada além daquela imagem terrível que ficou gravada na minha retina. As pessoas que me viam passar devem ter pensado que eu estava fugindo de algum perigo, mas o perigo estava dentro de mim. Estava despedaçando meu peito por dentro. Cheguei em casa e me tranquei no banheiro. Vomitei até não ter mais nada no estômago para expulsar. Chorei de uma forma que nunca tinha chorado na vida. Um choro que vinha do fundo da alma, que rasgava minha garganta e fazia meu corpo todo doer. Tentava entender o que tinha visto, tentava encontrar uma explicação que fizesse sentido, mas não havia explicação possível para aquela traição dupla. Meu marido. Minha filha. Os dois seres humanos que eu mais amava no mundo tinham me traído da forma mais cruel possível. Não era apenas adultério, não era apenas rebeldia adolescente. Era uma violação de todos os princípios que regiam nossa família, nossa fé, nossa vida. Era o fim de tudo o que eu acreditava ser verdadeiro. Quando finalmente consegui me acalmar o suficiente para pensar, milhares de perguntas começaram a bombardear minha mente. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como tinha começado? Quem tinha seduzido quem? Como eles conseguiam olhar na minha cara todos os dias fingindo normalidade? Como Osvaldo conseguia subir no púlpito e pregar sobre moral familiar depois do que estava fazendo? E Iracema, minha menina, que eu tinha criado com tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho. Como ela tinha sido capaz de trair a própria mãe dessa forma? Como conseguia viver sob o mesmo teto que eu, sabendo que estava destruindo nossa família? Todas as mudanças comportamentais que eu tinha notado nela faziam sentido agora. O isolamento, a tristeza, as lágrimas noturnas. Ela sabia que estava fazendo algo terrível, mas continuava fazendo. Passei o resto da tarde trancada no quarto, fingindo uma dor de cabeça para não ter que enfrentar ninguém quando chegassem em casa. Jesuíno voltou da escola e perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que era só um mal-estar passageiro. Conceição chegou logo depois e fez a mesma pergunta. Como explicar para uma criança de 12 anos que o mundo dela estava desabando? Osvaldo chegou no horário normal, como se nada tivesse acontecido. Bateu na porta do quarto e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Sua voz soava normal, controlada, como se algumas horas antes eu não o tivesse flagrado beijando nossa própria filha. A frieza dele me assustou mais que a própria traição. Como um homem consegue ter tanto controle emocional depois de ser descoberto numa situação dessas? Iracema chegou pouco antes do jantar. Ouvi quando ela entrou em casa, ouvi quando Osvaldo a cumprimentou normalmente, como sempre fazia. Ouvi quando ela perguntou por mim, e Osvaldo explicou que eu estava com dor de cabeça. A naturalidade com que eles conseguiam fingir normalidade me fez perceber que eu estava lidando com pessoas capazes de uma frieza assustadora. Durante a noite toda, fiquei acordada pensando no que fazer. Confrontá-los? Expulsar Osvaldo de casa? Contar para a igreja? Procurar ajuda na delegacia? Cada opção parecia pior que a outra. Se eu expusesse a situação publicamente, não seria apenas Osvaldo que seria destruído. Iracema também seria apontada, julgada, discriminada. Era minha filha. Eu não conseguia fazer isso com ela, mesmo depois da traição. E como explicar para Jesuíno e Conceição o que estava acontecendo? Como destruir a imagem que eles tinham do pai? Como preservar nossa família, que era tudo o que tínhamos? As perguntas se multiplicavam e as respostas pareciam cada vez mais impossíveis de encontrar. Na manhã seguinte, Osvaldo saiu cedo como sempre, sem mencionar o que tinha acontecido. Iracema também seguiu sua rotina normal. Tomou café da manhã conosco, pegou o material escolar e saiu para minha escola. Era como se nada tivesse mudado, como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que não tinha imaginado. A imagem dos dois abraçados estava gravada na minha mente com uma clareza dolorosa.
Esperei todos saírem de casa e fui até a igreja. Precisava ter certeza do que tinha visto. Precisava procurar evidências que confirmassem ou negassem o que meus olhos tinham registrado. O escritório pastoral estava trancado, mas eu sabia onde Osvaldo guardava a chave reserva. Entrei e comecei a procurar. Não precisei procurar muito. Na gaveta da mesa, embaixo de alguns papéis, encontrei coisas que confirmaram meus piores temores. Bilhetes escritos com a letra de Iracema, palavras de amor e saudade que uma filha jamais deveria escrever para o próprio pai. Datas marcadas, horários combinados, promessas de encontros. E o mais terrível, havia bilhetes antigos, alguns datados de vários meses atrás. Aquilo não era algo que tinha começado recentemente. Era uma relação que se desenrolava há muito tempo debaixo do meu nariz. Saí da igreja com os bilhetes na mão, sentindo como se estivesse carregando evidências de minha própria morte. Voltei para casa e fiquei sentada na mesa da cozinha, lendo e relendo aquelas palavras que destruíam qualquer esperança que eu ainda pudesse ter de que tudo não passasse de um mal-entendido. Quando Iracema voltou da escola, estava me esperando na sala. Mostrei os bilhetes e perguntei se ela tinha alguma explicação para dar. Ela desabou em lágrimas, mas não negou. Confirmou tudo o que eu já sabia, mas se recusou a dar detalhes sobre como tudo tinha começado. Disse apenas que se sentia muito mal por estar fazendo aquilo comigo, mas que não conseguia parar. Perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ela disse que tinha começado no ano anterior, quando ela fez 15 anos. Osvaldo tinha começado a pedir para ela ajudar na igreja com mais frequência, e aos poucos os toques foram ficando menos paternos e mais íntimos. No início, ela pensou que fosse normal, que fosse carinho de pai, mas depois percebeu que não era. O que me deixou mais chocada foi quando ela me disse que não sabia como fazer para parar, que Osvaldo dizia que aquilo era normal, que era uma forma especial de amor, que ela não deveria contar para ninguém porque as outras pessoas não entenderiam, que ele usava a autoridade de pastor e de pai para convencê-la de que aquilo não estava errado. Naquele momento comecei a entender que minha filha também era uma vítima. Que Osvaldo tinha usado sua posição de autoridade, sua influência espiritual, sua condição de pai para manipular uma menina de 15 anos. Que por trás daquela traição havia um abuso de poder que tornava tudo ainda mais terrível. Mas isso não apagava a dor da traição. Não eliminava o sentimento de que minha própria filha tinha participado da destruição da nossa família. Eu estava dividida entre a raiva e a compaixão, entre o desejo de protegê-la e a vontade de rejeitá-la pelo que tinha feito comigo. Naquela tarde, quando Osvaldo chegou em casa, os três nos confrontamos na sala. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Osvaldo tentou primeiro negar, depois minimizar, depois justificar. Disse que eram apenas demonstrações de carinho que eu estava mal interpretando. Quando mostrei os bilhetes, mudou a versão e disse que Iracema tinha se oferecido para ele, que ele tinha resistido por muito tempo, mas que era apenas um homem. A frieza com que ele tentava jogar a culpa na nossa filha de 16 anos me mostrou o tipo de homem com quem eu tinha vivido por mais de 20 anos sem realmente conhecer. Não era o pastor dedicado que eu admirava. Não era o pai amoroso que eu respeitava. Era um manipulador que tinha usado sua posição para seduzir a própria filha e agora tentava se livrar da responsabilidade. Exigi que ele saísse de casa imediatamente, que arrumasse suas coisas e procurasse outro lugar para morar, que nunca mais tocasse em Iracema, que nunca mais fingisse ser um homem de Deus depois do que tinha feito. Osvaldo tentou negociar, pediu tempo para resolver a situação na igreja, disse que sua saída repentina criaria suspeitas e escândalos. Mas eu não estava mais disposta a proteger a reputação dele às custas da minha sanidade mental. Dei 24 horas para ele sair de casa. Se não saísse voluntariamente, eu mesma contaria para a igreja inteira o que ele tinha feito. Ele sabia que eu estava falando sério, porque em 22 anos de casamento eu nunca tinha feito ameaças vazias.
Naquela noite, tive que explicar para Jesuíno e Conceição que o pai iria morar em outro lugar por um tempo. Não dei detalhes, disse apenas que ele e eu estávamos tendo problemas sérios que precisavam ser resolvidos com distância. Jesuíno, já com 18 anos, percebeu que havia algo muito grave acontecendo, mas não insistiu em explicações. Conceição chorou muito, não entendia por que o pai ia embora. Iracema ficou no seu quarto, não participou da conversa com os irmãos. Eu ainda não sabia como lidar com ela, como separar a vítima da participante, como protegê-la sem ignorar a traição. Era uma situação para a qual não existe manual de instruções, não existe preparo possível. No dia seguinte, Osvaldo arrumou algumas roupas e saiu de casa. Disse que ia ficar na casa de Sebastião, um dos diáconos da igreja, até encontrar uma solução permanente. Pediu desculpas, disse que nunca quis magoar ninguém, que tinha perdido o controle da situação. Mas suas desculpas soavam vazias, mecânicas, como se fossem parte de um script ensaiado. Com a saída de Osvaldo, a dinâmica da nossa casa mudou completamente. O silêncio tomou conta dos nossos dias. Iracema saía para a escola e voltava direto para o quarto. Jesuíno passou a ficar mais tempo fora de casa, provavelmente para fugir da tensão que tomou conta do ambiente. Conceição fazia perguntas constantes sobre quando o pai voltaria, e eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que o homem que ela admirava tinha feito coisas imperdoáveis? Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Acordava todas as manhãs esperando que tudo não passasse de um pesadelo terrível, mas a realidade me atingia como um soco no estômago a cada amanhecer. A casa parecia vazia sem a presença de Osvaldo, mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio por não ter que fingir normalidade na frente dele. Durante o dia, quando as crianças estavam na escola, eu chorava até não ter mais lágrimas. Chorava pela vida que tinha perdido, pelo casamento que tinha se revelado uma mentira, pela filha que não sabia mais como amar. A situação na igreja começou a ficar complicada. Osvaldo havia inventado uma desculpa qualquer para justificar sua ausência temporária dos cultos, algo relacionado a problemas de saúde que exigiam repouso. Mas as pessoas começaram a fazer perguntas, a especular sobre o que estava acontecendo. Dona Ermelinda, uma das senhoras mais antigas da congregação, veio até minha casa numa tarde para saber como eu estava, se precisava de alguma coisa durante esse período difícil do marido doente. Tive que mentir, fingir que Osvaldo estava apenas passando por um momento de esgotamento físico e emocional, que logo estaria de volta às suas funções pastorais. Cada mentira que eu contava me fazia sentir pior, como se eu estivesse me tornando cúmplice do engano dele. Mas qual era a alternativa? Contar a verdade significaria destruir não apenas a vida de Osvaldo, mas também expor Iracema a um julgamento público que poderia marcá-la para sempre. Iracema continuava estranha, mais fechada do que antes. Nas primeiras semanas depois da saída do pai, ela parecia aliviada, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Mas logo começou a demonstrar sinais de que sentia falta dele, não do homem que a tinha abusado, mas do pai que ela conhecia antes de tudo isso começar. Era confuso para ela, e consequentemente confuso para mim, lidar com sentimentos tão contraditórios. Uma noite, quase um mês depois da saída de Osvaldo, Iracema veio até meu quarto e pediu para conversar. Sentou na beirada da cama e, pela primeira vez desde que tudo tinha sido descoberto, me olhou nos olhos diretamente. Perguntou se eu a odiava, se nunca mais conseguiria amá-la como antes. Disse que entendia se eu quisesse mandá-la embora também, que sabia que tinha feito algo terrível comigo. Foi nesse momento que percebi que minha filha estava sofrendo tanto quanto eu, talvez até mais. Ela carregava não apenas a culpa pelo que tinha acontecido, mas também a confusão de ter sido manipulada por alguém que deveria protegê-la. Vi que por trás daquela menina de 16 anos que tinha traído minha confiança havia uma criança assustada que não entendia completamente o que tinha vivido. Abracei Iracema naquela noite e disse que a amava, que sempre a amaria, mas que precisávamos de tempo para curar as feridas que tinham se aberto entre nós.
Expliquei que o que tinha acontecido não era culpa dela, que Osvaldo tinha usado sua posição de pai e pastor para confundi-la e manipulá-la. Mas também deixei claro que algumas coisas tinham mudado para sempre, que nossa relação precisaria ser reconstruída do zero. Ela chorou muito naquela noite, pediu perdão repetidas vezes, disse que queria voltar a ser a filha que eu conhecia antes. Prometeu que nunca mais faria nada para me magoar, que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Era sincera, eu podia ver nos seus olhos que ela realmente queria se redimir, mas eu sabia que o perdão é um processo longo e doloroso, não uma decisão que se toma numa única noite. Osvaldo tentava manter contato comigo através de bilhetes que mandava com Sebastião ou outros irmãos da igreja. Dizia que estava arrependido, que queria conversar para explicar melhor o que tinha acontecido, que nossa família não precisava ser destruída por causa de um erro momentâneo. Mas eu conhecia Osvaldo há tempo suficiente para saber que ele estava mais preocupado com as consequências para sua reputação do que com o sofrimento que tinha causado. Recusei todos os pedidos de encontro. Não havia nada que ele pudesse dizer que justificasse o que tinha feito. Não havia explicação que transformasse o abuso da própria filha em algo compreensível ou perdoável. Cada tentativa dele de minimizar a situação ou de colocar parte da culpa em Iracema me fazia odiá-lo ainda mais. A situação financeira em casa ficou difícil. O salário que Osvaldo recebia da igreja era nossa principal fonte de renda, e com sua saída temporária, esse dinheiro havia parado de chegar. Eu tinha algumas economias guardadas, e o dinheiro que ganhava com costuras, mas não era suficiente para manter a casa funcionando normalmente. Tive que começar a aceitar mais trabalhos de costura, ficar acordada até mais tarde para dar conta de todas as encomendas. Jesuíno percebeu nossa dificuldade financeira e começou a procurar trabalho para ajudar. Conseguiu um emprego meio período, numa oficina mecânica do seu Cláudio, um conhecido nosso que sempre frequentou a igreja. O salário era pequeno, mas ajudava com as despesas básicas da casa. Ver meu filho de 18 anos assumindo responsabilidades de adulto por causa dos erros do pai me partia o coração. Conceição também foi afetada pela mudança na nossa situação. Antes uma criança alegre e falante, ficou mais quieta, mais retraída. Na escola, as professoras comentavam que ela parecia triste, que tinha perdido o interesse nas atividades que antes a deixavam animada. Eu tentava dar atenção extra para ela, mas estava tão consumida pelos meus próprios problemas que às vezes não conseguia oferecer o suporte emocional que ela precisava. 3 meses depois da separação, Osvaldo procurou um advogado para tentar formalizar uma reconciliação. Mandou um homem até minha casa para conversar sobre a possibilidade de voltarmos a viver juntos, com a condição de que ele buscaria ajuda espiritual para resolver seus problemas pessoais. A proposta incluía terapia pastoral, um período de penitência na igreja e a promessa de que ele nunca mais tocaria em Iracema de forma inadequada. A frieza com que ele tratava a situação como um problema administrativo a ser resolvido me mostrou que ele ainda não entendia a gravidade do que tinha feito. Não era uma questão de buscar ajuda espiritual ou fazer penitência. Era uma questão de confiança que tinha sido quebrada de forma irreparável, de uma família que tinha sido destruída pela sua perversão e egoísmo. Recusei a proposta imediatamente. Disse ao advogado que não havia possibilidade de reconciliação, que Osvaldo deveria procurar outro lugar para recomeçar sua vida, longe de mim e dos nossos filhos. Também deixei claro que se ele continuasse insistindo ou tentasse se aproximar de Iracema novamente, eu não hesitaria em tornar pública toda a verdade sobre o que tinha acontecido. A ameaça funcionou. Osvaldo parou de mandar bilhetes e recados, parou de tentar negociar um retorno. Soube, através de comentários na cidade, que ele estava se preparando para se mudar para outro estado, onde um primo dele morava. Disse para as pessoas que ia começar uma nova vida, buscar novos horizontes para seu ministério. Como sempre, conseguia transformar sua fuga em algo que soasse nobre e espiritual. Com o passar dos meses, nossa rotina foi se estabilizando dentro da nova realidade.
Iracema voltou a conversar comigo com mais naturalidade, embora ainda houvesse uma barreira invisível entre nós que ambas sentíamos, mas não sabíamos como derrubar. Ela se dedicou mais aos estudos, como se quisesse provar que podia ser a filha exemplar que eu sempre pensei que ela fosse. Jesuíno assumiu uma posição de protetor da família. Mesmo sendo apenas 2 anos mais velho que Iracema, passou a tratá-la como se fosse responsável por sua segurança. Nunca perguntou diretamente o que tinha acontecido entre ela e o pai, mas percebi que ele suspeitava de algo grave. Às vezes, o via observando a irmã com uma expressão preocupada, como se estivesse sempre alerta para protegê-la de algum perigo. Conceição foi quem mais sofreu com a ausência do pai. Ela não entendia por que ele tinha ido embora, por que não ligava nem mandava notícias, por que nossa família tinha mudado tanto de uma hora para outra. Várias vezes a encontrei chorando escondida, dizendo que queria que o papai voltasse para casa. Eu não sabia como explicar que o papai que ela conhecia nunca mais voltaria, que o homem que tinha ido embora não era o pai amoroso que ela lembrava. Na igreja, a situação foi se tornando insustentável. As pessoas faziam perguntas cada vez mais diretas sobre a ausência prolongada de Osvaldo. Alguns irmãos mais próximos começaram a especular que havia problemas sérios no nosso casamento. Outros achavam que ele estava com alguma doença grave que não queria divulgar. A pressão por respostas estava ficando cada vez maior. Dona Palmira, que tocava piano na igreja e era uma das mulheres mais respeitadas da congregação, veio conversar comigo numa tarde. Disse que estava preocupada com os rumos que a igreja estava tomando na ausência do pastor, que alguns membros estavam questionando a liderança e que precisávamos de uma definição sobre o futuro do ministério de Osvaldo. Foi quando tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Marquei uma reunião com os diáconos da igreja e contei parte da verdade. Não revelei os detalhes sobre o envolvimento com Iracema, mas disse que Osvaldo tinha se envolvido em condutas incompatíveis com o ministério pastoral, que nosso casamento havia terminado definitivamente e que ele não retornaria às suas funções na igreja. A reação dos diáconos foi de choque e descrença. Osvaldo era respeitado há mais de 15 anos. Tinha construído uma reputação sólida na comunidade. Nunca tinha dado sinais de comportamento inadequado. Alguns questionaram se eu não estava exagerando problemas matrimoniais normais. Outros sugeriram que talvez uma reconciliação ainda fosse possível com a ajuda da congregação. Tive que ser mais firme do que gostaria. Disse que não havia possibilidade de reconciliação, que a situação era irreversível e que a única coisa que eu pedia era que a igreja respeitasse minha decisão e procurasse um novo pastor. Não entrei em detalhes sobre as razões específicas, mas deixei claro que havia questões sérias envolvidas que não poderiam ser divulgadas publicamente. A notícia da separação definitiva se espalhou rapidamente pela cidade. Era uma comunidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, e a queda de um pastor respeitado virou assunto nas casas, no comércio, na praça. Algumas pessoas vinham até mim expressar solidariedade e oferecer ajuda. Outras faziam perguntas indiscretas, tentando descobrir o que realmente tinha acontecido. Eu mantinha sempre a mesma versão: problemas matrimoniais irreconciliáveis, diferenças que não podiam ser resolvidas, a necessidade de seguir caminhos separados. Nunca dei detalhes, nunca permiti que as conversas se aprofundassem no assunto. Era doloroso ter que repetir essas meias-verdades, mas era a única forma de proteger minha filha do julgamento público. Iracema sofria com os comentários na escola. Os colegas faziam perguntas sobre por que o pai tinha ido embora, por que ele não aparecia mais na igreja, se era verdade que nossos pais estavam se separando. Ela desenvolveu uma habilidade impressionante para desviar dessas conversas, para mudar de assunto sem parecer rude, para manter a privacidade da família sem criar mais especulações. 6 meses depois da separação, recebemos a notícia de que Osvaldo tinha se mudado definitivamente para Goiás, onde o primo dele morava. Tinha conseguido uma posição numa pequena igreja rural, onde ninguém conhecia seu passado. A facilidade com que ele conseguiu recomeçar sua vida e seu ministério em outro lugar me revoltava.
Enquanto nós lidávamos diariamente com as consequências do que ele tinha feito, ele estava em algum lugar pregando sobre moral e valores familiares para pessoas que o respeitavam. Mas também senti um alívio enorme ao saber que ele estava longe. A possibilidade de encontrá-lo na rua, de ter que fingir civilidade, de ver Iracema reagir à presença dele, tudo isso tinha me mantido em constante tensão durante meses. Saber que ele estava a centenas de quilômetros de distância me deu uma sensação de segurança que não sentia desde que tudo tinha começado. A vida foi lentamente voltando a ter algum tipo de normalidade. Iracema terminou o 2º ano do ensino médio com notas boas, apesar de tudo o que tinha vivido. Jesuíno conseguiu um emprego melhor numa loja de materiais de construção e passou a contribuir mais significativamente com as despesas da casa. Conceição, aos poucos, foi se adaptando à nova realidade familiar, embora ainda perguntasse pelo pai ocasionalmente. Eu continuava com as costuras, mas também consegui um trabalho meio período numa loja de tecidos do centro da cidade. A dona da loja, Dona Augusta, era uma senhora compreensiva que sabia da minha situação e me dava toda a flexibilidade que eu precisava para conciliar o trabalho com os cuidados da casa e dos filhos. O salário não era muito, mas junto com a contribuição de Jesuíno e o dinheiro das costuras, conseguíamos manter a casa funcionando. O relacionamento com Iracema foi se reconstruindo lentamente. Nunca mais voltou a ser como antes. Essa inocência e cumplicidade total que existia entre nós tinha se perdido para sempre. Mas desenvolvemos uma nova forma de convivência, baseada numa honestidade dolorosa e num respeito mútuo pelas feridas que ambas carregávamos. Ela sabia que eu a tinha perdoado, mas também sabia que algumas coisas nunca mais seriam as mesmas. Um dia, quase um ano depois da separação, Iracema me procurou para uma conversa séria. Disse que havia decidido que, quando terminasse o ensino médio, queria sair da nossa cidade para estudar em outro lugar. Não porque não gostasse de morar conosco, mas porque sentia que precisava começar uma vida nova, longe das lembranças e dos olhares curiosos das pessoas. A princípio, fiquei triste com a ideia de vê-la partir. Depois de tudo o que tínhamos passado, a perspectiva de perdê-la também me assustava. Mas entendi que ela tinha razão. Ficar na mesma cidade onde tudo tinha acontecido seria sempre uma forma de tortura para ela. Havia sempre o risco de alguém descobrir a verdade, de ela ser julgada por algo que, na realidade, havia sido mais vítima do que participante. Apoiei a decisão dela. Começamos a pesquisar oportunidades de estudo em outras cidades, a juntar dinheiro para que ela pudesse se estabelecer longe dali. Era doloroso pensar em nossa família se fragmentando ainda mais, mas era o melhor para ela e, consequentemente, o melhor para todos nós. Durante esse período, tive que lidar sozinha com as consequências emocionais de tudo o que tinha vivido. Não havia psicólogos na nossa cidade, não existiam grupos de apoio para mulheres em situações similares. Meus únicos momentos de desabafo eram nas orações solitárias, quando conversava com Deus sobre a dor que sentia, sobre as dúvidas que me atormentavam, sobre o perdão que eu tentava encontrar no meu coração. Questionava constantemente se havia sinais que eu deveria ter percebido antes, se de alguma forma eu tinha falhado como esposa ou como mãe. Me perguntava se Osvaldo sempre havia sido assim e eu simplesmente não tinha visto, ou se algo havia mudado nele ao longo dos anos. Pensava se outras famílias da igreja poderiam estar passando por situações similares em silêncio, se eu era a única que havia sido tão ingênua a ponto de não perceber o que acontecia debaixo do meu próprio teto. As noites eram sempre as piores. Era quando as lembranças voltavam com mais força, quando a solidão da cama vazia me fazia sentir toda a extensão da perda que havia sofrido. Não era apenas a perda de um marido, mas a perda de uma vida inteira, construída sobre mentiras, a perda da segurança de acreditar que conhecia as pessoas mais próximas de mim. 2 anos se passaram. Iracema se formou no ensino médio e conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade de Belo Horizonte. Quando chegou o dia da partida, choramos juntas pela primeira vez desde que tudo tinha sido descoberto.
Era um choro de despedida, mas também de alívio. Ela estava indo buscar uma chance de ser feliz longe de tudo aquilo, e eu estava orgulhosa da força que ela havia demonstrado para reconstruir sua vida. Jesuíno assumiu definitivamente o papel de homem da casa. Com 20 anos, havia se tornado um rapaz responsável e trabalhador, que me ajudava não apenas financeiramente, mas também nas decisões importantes da família. Era ele quem consertava as coisas que quebravam em casa, quem negociava com os fornecedores, quem me acompanhava nas situações que exigiam uma presença masculina. Conceição, agora com 14 anos, era uma adolescente inteligente e observadora. Nunca havia perguntado diretamente sobre os motivos da separação dos pais, mas percebi que ao longo dos anos havia formado suas próprias conclusões sobre o que tinha acontecido. Era mais próxima de mim do que tinha sido antes, como se tivesse desenvolvido um instinto protetor em relação à mãe que havia sido abandonada pelo marido. A igreja havia encontrado um novo pastor, um homem jovem vindo de São Paulo que trouxe uma energia renovada para a congregação. Eu continuava frequentando os cultos, mas nunca mais com a mesma intensidade de antes. Minha fé havia sido abalada não exatamente em Deus, mas nas instituições religiosas, na confiança cega que eu costumava depositar em líderes espirituais. Ocasionalmente, chegavam notícias sobre Osvaldo. Soube que ele havia se casado novamente, com uma viúva da igreja onde trabalhava em Goiás. A informação me chegou através de uma carta que Conceição recebeu dele, a primeira comunicação direta em mais de 2 anos. Na carta, ele se desculpava pela ausência, explicava que estava bem e feliz em sua nova vida, e dizia que sempre lembraria dos filhos com carinho. A frieza da carta me impressionou. Não havia uma palavra de arrependimento pelo que tinha feito conosco, não havia reconhecimento da dor que tinha causado. Era como se ele tivesse simplesmente mudado de emprego e de cidade, como se nossa família tivesse sido apenas mais um capítulo encerrado de sua biografia. Conceição ficou confusa com a carta. Por um lado, ficou feliz em saber que o pai estava vivo e bem. Por outro, ficou magoada pela indiferença com que ele falava sobre nossa separação. Conversamos longamente sobre a carta, e pela primeira vez consegui explicar para ela, de forma adequada para sua idade, que às vezes as pessoas mudam de uma forma que torna impossível continuar vivendo com elas. Não contei os detalhes sobre o envolvimento com Iracema. Isso era um segredo que eu pretendia levar para o túmulo. Mas consegui fazer Conceição entender que seu pai havia tomado decisões que machucaram profundamente nossa família, que ele havia escolhido um caminho que não incluía mais a responsabilidade por nós, e que isso não era culpa nossa, nem significava que ele não nos amava à sua maneira. Com o passar dos anos, aprendi a viver com a dor transformada em cicatriz. Nunca mais me relacionei romanticamente com ninguém, não porque não tivesse oportunidades, mas porque a confiança necessária para construir uma nova relação havia sido destruída de forma irreparável. Alguns homens da cidade demonstraram interesse em me cortejar, homens bons e íntegros que respeitavam minha situação, mas eu simplesmente não conseguia me imaginar dividindo minha vida íntima com alguém novamente. Iracema se formou na faculdade e construiu uma vida própria em Belo Horizonte. Casou-se com um rapaz que conheceu na universidade, um homem gentil que sabia apenas que ela vinha de uma família que havia passado por dificuldades, sem conhecer os detalhes específicos. Eles me visitavam ocasionalmente, e nesses encontros eu podia ver que ela havia conseguido encontrar uma paz interior que parecia impossível anos atrás. Ela nunca se tornou mãe. Quando perguntei uma vez sobre a possibilidade de ter netos, ela desconversou, mas percebi nos seus olhos uma sombra que me fez entender que talvez os traumas do passado ainda influenciassem suas decisões mais íntimas. Não insisti no assunto, respeitei sua escolha de manter certas áreas da sua vida privadas mesmo comigo. Jesuíno também construiu sua própria família. Casou-se com Dalvina, uma moça da cidade vizinha que conheceu através de amigos do trabalho. Eles tiveram 2 filhos, meus únicos netos, que eram a alegria dos meus dias. Ver Jesuíno como pai me dava uma alegria imensa,
porque eu podia observar como ele havia aprendido a ser o tipo de homem que Osvaldo deveria ter sido, mas nunca foi. Conceição se tornou professora, seguiu uma carreira dedicada à educação de crianças. Sempre solteira, por escolha própria, ela canalizava todo o seu instinto maternal para seus alunos. Morava comigo e era minha companheira constante, a filha que havia ficado para cuidar da mãe na velhice. Nunca me deixou sozinha, nunca me fez sentir como um fardo, sempre tratou nossa convivência como uma escolha feliz e não como uma obrigação. Anos depois, quando eu já tinha passado dos 60, uma situação inesperada trouxe de volta memórias que eu pensava ter conseguido enterrar. Uma moça jovem procurou nossa casa, dizendo que era filha de Osvaldo e que estava tentando localizar a família dele. Tinha cerca de 25 anos, era bonita e tinha uma semelhança física com Iracema que me deixou perturbada. A moça, que se chamava Georgina, explicou que sua mãe havia sido envolvida com Osvaldo quando ele era solteiro, muito antes de nos casarmos. Ela havia crescido sem conhecer o pai, mas recentemente havia decidido procurá-lo e descobrir mais sobre suas origens familiares. Havia conseguido rastrear informações sobre ele até chegar à nossa cidade. Georgina não sabia sobre os problemas que haviam levado ao fim do nosso casamento. Para ela, Osvaldo era simplesmente um pai ausente que ela queria conhecer. Tive que explicar de forma cuidadosa que ele não morava mais conosco, que nosso casamento havia terminado há muitos anos e que eu não mantinha contato com ele. A conversa com Georgina me fez refletir sobre quantos outros segredos Osvaldo poderia ter mantido durante nossos anos de casamento. Quantas outras mulheres poderiam ter sido envolvidas com ele? Quantos outros filhos poderiam existir por aí, crescendo sem saber quem era seu pai? A descoberta da existência de Georgina me fez perceber que o homem com quem eu havia vivido por mais de 20 anos era um completo desconhecido. Dei a Georgina as informações que eu tinha sobre o paradeiro de Osvaldo, mas avisei que ele havia se casado novamente e talvez não ficasse feliz em ser procurado por filhos de relacionamentos anteriores. Ela agradeceu e seguiu sua busca, mas o encontro comigo havia plantado dúvidas sobre se realmente valia a pena conhecer o pai que havia abandonado tantas pessoas ao longo da vida. Hoje, aos 72 anos, consigo olhar para trás e ver toda a extensão do que vivi. Foram mais de 30 anos desde que descobri a traição que destruiu minha família. 30 anos de reconstrução, de aprendizado, de cura gradual. Não posso dizer que superei completamente, porque algumas feridas nunca cicatrizam por completo, mas posso dizer que aprendi a viver com elas. O que mais me dói, até hoje, não é nem mesmo a traição em si, é a perda da inocência, a descoberta de que as pessoas que mais amamos podem ser capazes de nos machucar de formas impensáveis. É a constatação de que vivi mais de 20 anos ao lado de um homem que eu não conhecia realmente, que construiu uma família sobre fundações que se revelaram podres. Mas também aprendi sobre minha própria força. Descobri que era capaz de tomar decisões difíceis quando necessário, que podia proteger meus filhos, mesmo quando isso significava sacrificar minha própria felicidade. Aprendi que o amor de mãe pode sobreviver até mesmo às traições mais profundas, que o perdão é possível mesmo quando parece impossível. Iracema e eu nunca mais falamos abertamente sobre o que aconteceu naqueles anos. É como se tivéssemos feito um acordo silencioso de que certas feridas devem ser deixadas em paz para que possam sarar. Mas nossa relação hoje é honesta e respeitosa, construída sobre o reconhecimento mútuo de que ambas somos sobreviventes de uma situação terrível. Osvaldo morreu há 5 anos. Soube através de Georgina, que havia conseguido encontrá-lo e manter algum contato esporádico. Morreu de problemas cardíacos aos 73 anos, na cidade onde havia recomeçado sua vida. A notícia não me causou nem alívio nem tristeza, apenas uma sensação estranha de encerramento, como se um capítulo muito longo finalmente tivesse chegado ao fim. Não fui ao enterro, é claro. Meus filhos também não foram. Para nós, Osvaldo havia morrido simbolicamente muitos anos antes, no dia em que descobrimos quem ele realmente era.
A morte física foi apenas a confirmação oficial de algo que já havia acontecido nas nossas vidas. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês que tiveram paciência de ouvir toda essa história dolorosa, espero que entendam por que demorei tanto para contá-la. Não é fácil reviver essas memórias, não é fácil admitir publicamente que fui enganada por tanto tempo, que minha família foi destruída por dentro, enquanto por fora parecia perfeita. Conto essa história hoje porque sei que não sou a única que já passou por algo assim. Sei que existem outras mulheres que descobriram traições terríveis. Outras mães que tiveram que escolher entre proteger a família e buscar justiça. Outras pessoas que construíram suas vidas sobre mentiras sem saber. Se vocês estão passando por algo parecido, quero que saibam que é possível sobreviver. É possível reconstruir. É possível encontrar paz interior, mesmo depois das traições mais profundas. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. A força que vocês precisam está dentro de vocês, mesmo quando acham que não conseguem mais. Para as mães que estão me ouvindo, prestem atenção aos sinais. Não ignorem mudanças comportamentais nos filhos, não aceitem explicações fáceis demais para situações estranhas. Confiem no instinto de vocês, mesmo quando todos ao redor dizem que vocês estão imaginando coisas. Eu poderia ter poupado muita dor se tivesse confiado mais nas minhas suspeitas e menos nas explicações convenientes que recebi. E para as filhas, para as meninas que podem estar vivendo situações de abuso dentro de casa, lembrem-se de que vocês não são culpadas. Não importa o que digam para vocês. Não importa como tentem justificar ou normalizar o que está acontecendo. Vocês são vítimas e merecem proteção. Merecem ser ouvidas, merecem ser salvas. Nunca mais me casei, como já disse, mas não por falta de oportunidades ou por amargura. Simplesmente porque descobri que posso ser completa sozinha, que posso construir uma vida plena sem precisar dividir minha intimidade com alguém. Tenho meus filhos, meus netos, minha comunidade, minha fé reconstruída. Tenho memórias boas suficientes para contrabalançar as ruins. Hoje, quando olho para trás, vejo uma vida que foi marcada por uma tragédia terrível, mas que não foi definida por ela. Vejo uma mulher que soube ser forte quando precisou, que protegeu seus filhos quando foi necessário, que reconstruiu sua família sobre bases mais sólidas depois que as anteriores desabaram. Meus queridos, essa é minha história. Uma história de dor, mas também de resistência. Uma história de traição, mas também de perdão. Uma história de família destruída, mas também de família reconstruída. Não é uma história fácil de contar nem de ouvir, mas é uma história real, vivida por uma pessoa real que está aqui falando com vocês hoje. Se vocês chegaram até aqui, se tiveram paciência de me acompanhar por toda essa jornada dolorosa, muito obrigada. Obrigada por me permitirem dividir esse peso, por me darem a chance de transformar minha dor em algo que talvez possa ajudar outras pessoas. Deixem nos comentários se essa história tocou vocês de alguma forma, se conhecem situações parecidas, se tem algo para compartilhar. Vamos criando uma corrente de apoio mútuo, porque ninguém deveria passar por essas situações sozinho. Se inscrevam no canal para acompanhar outras histórias, outras experiências de vida que talvez possam fazer vocês se sentirem menos sozinhos nas suas próprias lutas. E lembrem-se sempre, por mais escura que seja a noite, sempre amanhece. Por mais profunda que seja a ferida, sempre existe a possibilidade de cura. Não será uma cura completa, talvez sempre reste uma cicatriz, mas é possível voltar a viver, a sorrir, a encontrar propósito na vida. O que me manteve de pé durante todos esses anos foi a certeza de que meus filhos precisavam de mim inteira, não de uma mãe destroçada pela amargura. Conceição estava entrando na adolescência quando tudo aconteceu. Ela precisava de um exemplo de força feminina. Jesuíno estava se tornando homem. Ele precisava ver que existe uma forma diferente de ser homem, diferente do exemplo que teve do pai. E Iracema, coitadinha, precisava ver que era possível reconstruir a dignidade depois de ter sido vítima de uma situação tão terrível.
Durante os primeiros anos após a separação, desenvolvi uma rotina rígida que me ajudava a manter o foco no que realmente importava. Acordava sempre às 5 da manhã. Fazia minhas orações, preparava o café da manhã para as crianças, organizava a casa, ia trabalhar na loja de tecidos, voltava para casa, fazia mais costuras até tarde da noite. Nos fins de semana, dedicava tempo extra aos filhos, levava-os para passeios simples, conversava com cada um individualmente sobre seus problemas e sonhos. Essa rotina era minha forma de resistência. Cada dia cumprido era uma vitória contra o desespero que às vezes tentava me dominar. Havia momentos em que acordava de manhã sem vontade de sair da cama, sem energia para enfrentar mais um dia da vida que havia se tornado tão difícil. Mas olhava para meus filhos e lembrava que eles dependiam de mim, que eu era tudo o que eles tinham de estável num mundo que havia desabado para eles também. A comunidade foi fundamental para nossa sobrevivência, embora nem sempre da forma que eu esperava. Algumas pessoas se afastaram quando souberam da separação, como se o fracasso matrimonial fosse contagioso. Outras se aproximaram com curiosidade maldosa, querendo saber detalhes sobre o que realmente havia acontecido. Mas também houve aquelas que ofereceram ajuda genuína, que entenderam que uma mulher sozinha com 3 filhos precisava de apoio prático, não apenas de pena. Dona Augusta, minha patroa na loja de tecidos, foi uma dessas pessoas especiais. Ela mesma era viúva, havia criado 4 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Entendia as dificuldades que eu enfrentava e sempre me dava conselhos práticos sobre como administrar a casa, como educar filhos adolescentes, como manter a dignidade numa situação difícil. Muitas vezes me pagava adiantado quando percebia que eu estava com dificuldades financeiras, sempre com muita delicadeza para não ferir meu orgulho. Seu Cláudio, o dono da oficina onde Jesuíno trabalhava, também foi uma figura paterna importante para meu filho durante aqueles anos. Era um homem íntegro, trabalhador, que mostrou para Jesuíno o que significa ser um homem responsável. Ensinou-lhe não apenas o ofício da mecânica, mas também valores sobre honestidade, respeito pelas mulheres, importância de cumprir com as obrigações familiares. Jesuíno cresceu vendo no seu Cláudio o exemplo que não teve em casa. A escola das crianças também foi compreensiva com nossa situação. As professoras de Conceição perceberam que ela estava passando por um período difícil e deram atenção extra. Ajudaram-na a manter as notas em dia, apesar dos problemas familiares. O diretor da escola onde Iracema estudava conversou comigo sobre a possibilidade de ela receber apoio psicológico, mas na nossa cidade não havia esse tipo de serviço disponível, então fizemos o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos. Durante o 3º ano após a separação, passei por uma crise de saúde que quase me derrubou completamente. Era uma combinação de estresse, má alimentação, excesso de trabalho e falta de cuidado comigo mesma. Comecei a ter dores de cabeça constantes, tonturas, falta de ar. Achava que era só cansaço, mas Jesuíno insistiu para que eu procurasse um médico. O Dr. Edilson, médico da família há muitos anos, me examinou e disse que eu estava no limite das minhas forças físicas. Minha pressão arterial estava alta, estava com anemia, meu coração apresentava sinais de sobrecarga. Ele foi direto comigo. Se eu não diminuísse o ritmo e começasse a cuidar melhor da minha saúde, poderia ter problemas sérios, e aí meus filhos ficariam realmente órfãos. Essa conversa foi um despertar para mim. Percebi que na minha obsessão em ser forte para todos, estava me negligenciando de forma perigosa. Não adiantava nada ser forte se eu morresse de exaustão e deixasse meus filhos realmente desamparados. Tive que aprender a aceitar ajuda, a delegar responsabilidades, a cuidar de mim mesma também. Jesuíno, que na época já tinha 21 anos, assumiu mais responsabilidades em casa. Conceição, mesmo sendo ainda adolescente, começou a me ajudar mais com os afazeres domésticos. Diminuí a quantidade de costuras que aceitava, comecei a me alimentar melhor, a dormir horários mais regulares. Foi difícil no início, porque eu me sentia culpada por não estar dando 100% o tempo todo.
mas aprendi que cuidar de mim era também uma forma de cuidar da minha família. Iracema, que já estava na faculdade em Belo Horizonte, ficou preocupada quando soube da minha crise de saúde. Ligava com mais frequência, oferecia-se para voltar para casa para me ajudar. Eu não permiti que ela interrompesse os estudos, mas aquele cuidado dela comigo me mostrou que nossa relação havia realmente se curado. Ela não me via mais apenas como a mãe que havia sido traída, mas como uma pessoa que ela amava e se preocupava. Foi nessa época que comecei a frequentar um grupo de mulheres da Igreja Nova. Não era exatamente um grupo de apoio psicológico, mas era um encontro semanal onde mulheres de diferentes idades se reuniam para conversar, orar juntas, compartilhar experiências de vida. Muitas delas eram viúvas, outras eram esposas com problemas matrimoniais, algumas eram solteiras que cuidavam de parentes idosos. Nesses encontros, aprendi que minha história, por mais única que me parecesse, tinha elementos comuns com as experiências de muitas outras mulheres. A sensação de traição, a dificuldade de reconstruir a confiança, o desafio de criar filhos sozinha, a luta para manter a dignidade em situações adversas. Não falava sobre os detalhes específicos do que havia acontecido com Osvaldo e Iracema, mas podia compartilhar os sentimentos gerais, a dor da separação, as dificuldades financeiras, o medo do futuro. Dona Ermelinda, que nessa época já estava com mais de 70 anos, era uma das líderes naturais do grupo. Havia enviuvado muito jovem e criado 6 filhos sozinha, numa época em que era ainda mais difícil para uma mulher se sustentar. Suas histórias de superação me inspiravam e me davam perspectiva sobre meus próprios problemas. Ela sempre dizia que Deus nunca dá fardos maiores do que podemos carregar, e que cada dificuldade superada nos torna mais fortes para ajudar outras pessoas. Foi através desse grupo que comecei a desenvolver uma nova compreensão da minha fé. Durante muito tempo após a separação, eu havia questionado como Deus podia ter permitido que algo tão terrível acontecesse com uma família que sempre tentou viver de acordo com os ensinamentos cristãos. Sentia raiva de ter sido tão enganada, de ter confiado em alguém que usava a palavra de Deus para justificar atos terríveis. Mas conversando com outras mulheres que haviam passado por provações diferentes, mas igualmente difíceis, comecei a entender que a fé não é uma garantia contra o sofrimento, mas sim uma ferramenta para lidar com ele. Que Deus não impede que pessoas más façam coisas ruins, mas nos dá força para sobreviver e nos reconstruir depois da destruição. Minha relação com a igreja também mudou. Nunca mais tive a confiança cega em líderes religiosos que tinha antes. Aprendi a separar a mensagem do mensageiro, a buscar minha própria conexão com Deus, sem depender tanto de intermediários. Continuei frequentando os cultos, mas com um olhar mais crítico, mais consciente de que pastores também são seres humanos falíveis, capazes de erros graves. O pastor novo da nossa igreja, pastor Edmundo, era muito diferente de Osvaldo. Mais jovem, mais humilde, sempre enfatizava que ele era apenas um servo como qualquer outro, não uma autoridade inquestionável. Tinha uma esposa participativa que trabalhava ao lado dele no ministério, e juntos criavam um ambiente mais transparente e democrático na igreja. Isso me ajudou a recuperar um pouco da confiança na instituição religiosa. Quando Iracema se formou na faculdade, fez questão de que eu estivesse presente na cerimônia de colação de grau. Foi uma das ocasiões mais emocionantes da minha vida, ver minha filha recebendo o diploma de pedagoga, sabendo tudo o que ela havia superado para chegar até ali. Durante a cerimônia, lembrei de todos os momentos em que pensei que nossa família não sobreviveria àquela crise. E ali estava ela, linda e formada, começando uma nova fase da vida. No discurso que fez como formanda destaque da turma, Iracema falou sobre superação, sobre como as adversidades podem ser transformadas em força motriz para conquistas. Não mencionou nossa história específica, claro, mas eu sabia que estava falando também sobre o que tínhamos vivido juntas. No final, me agradeceu publicamente por ter sido um exemplo de força feminina, por ter mostrado que é possível reconstruir a vida depois das maiores tempestades. Jesuíno também cresceu
e se tornou um homem admirável. Casou-se aos 25 anos com Dalvina, uma moça de família trabalhadora que havia conhecido na igreja. O casamento deles foi simples, mas bonito, realizado na mesma igreja onde tantas coisas dolorosas haviam acontecido, mas que agora representava recomeço e esperança. Ver meu filho no altar, prometendo ser um marido fiel e amoroso, me encheu de orgulho e esperança no futuro. Dalvina sempre foi muito carinhosa comigo. Me tratava não apenas como sogra, mas como uma segunda mãe. Ela sabia que nossa família havia passado por dificuldades, mas nunca fez perguntas indiscretas, respeitava nossa privacidade. Quando nasceu meu primeiro neto, Alceu, senti uma alegria que não experimentava há muitos anos. Era como se aquela criança representasse uma nova chance para nossa família, uma oportunidade de criar memórias felizes. Conceição escolheu o magistério, assim como eu havia feito na juventude. Sempre foi vocacionada para trabalhar com crianças, tinha uma paciência e uma sensibilidade especiais para lidar com os pequenos. Fez o curso normal e começou a dar aulas numa escola rural da região. Ver minha filha caçula escolhendo uma profissão dedicada ao cuidado e educação de outros me dava uma sensação de continuidade, de que os valores que tentei transmitir haviam sido absorvidos. Ela nunca se casou, como já mencionei, mas não por falta de pretendentes. Vários rapazes demonstraram interesse nela ao longo dos anos, mas ela sempre dizia que ainda não havia encontrado alguém que valesse a pena abandonar sua liberdade e independência. Acredito que nossa experiência familiar a tornou mais cautelosa em relação aos homens, mais exigente em relação às qualidades que procurava num companheiro. Morávamos juntas numa casa que compramos alguns anos depois da separação, quando nossa situação financeira se estabilizou. Era uma casa pequena, mas confortável, com 2 quartos, sala, cozinha e um quintal onde eu podia ter minha horta e algumas flores. Conceição tinha seu quarto, eu tinha o meu, e tínhamos um espaço comum onde recebíamos visitas e passávamos as noites conversando. Nossa convivência era harmoniosa. Ela me ajudava com as despesas da casa, eu cuidava dos afazeres domésticos e da cozinha. Tínhamos rotinas próprias, mas que se complementavam bem. Ela saía cedo para trabalhar na escola, eu cuidava da casa e do quintal. À noite, jantávamos juntas e conversávamos sobre nossos dias. Nos fins de semana, visitávamos Jesuíno e sua família, ou recebíamos visitas de Iracema quando ela vinha da capital. A presença dos netos trouxe uma dimensão nova para minha vida. Alceu e depois Hilda, filha de Jesuíno e Dalvina, eram a alegria da casa. Quando vinham me visitar, enchiam a casa de risadas e brincadeiras. Eu podia ser avó de uma forma que talvez não tivesse conseguido ser mãe durante os anos difíceis, mais relaxada, mais brincalhona, menos preocupada com disciplina e mais focada em criar momentos felizes. Ver Jesuíno como pai me dava uma satisfação especial. Ele era carinhoso, mas firme com os filhos, presente em suas vidas, participativo na educação. Era o tipo de pai que Osvaldo deveria ter sido, mas nunca foi realmente. Dalvina sempre comentava como Jesuíno era cuidadoso com as crianças, como fazia questão de estar presente em todos os momentos importantes, como nunca levantava a voz ou demonstrava impaciência excessiva. Iracema também se relacionava bem com os sobrinhos. Quando vinha nos visitar, sempre trazia presentes e brincava com eles por horas. Tinha uma paciência especial para contar histórias, para ensinar brincadeiras, para responder às perguntas infinitas que crianças fazem. Ver a alegria dela com as crianças me fazia pensar se ela não sentia falta de ter filhos próprios, mas nunca toquei no assunto diretamente. Durante os anos que se seguiram, nossa família foi se consolidando nessa nova configuração. Não éramos mais a família nuclear tradicional que tínhamos sido antes, mas éramos uma família funcional e amorosa à nossa maneira. Tínhamos nossas tradições próprias, almoços dominicais na minha casa, festas de aniversário onde todos se reuniam, celebrações de Natal e Ano Novo sempre juntos. Osvaldo nunca mais tentou contato direto conosco após aquela carta que mandou para Conceição anos atrás.
Ocasionalmente chegavam notícias indiretas através de conhecidos que viajavam para outras regiões, mas eram informações vagas e esporádicas. Soube que ele havia se mudado algumas vezes dentro do próprio estado de Goiás, sempre seguindo oportunidades ministeriais. Parecia ter se estabelecido numa rotina de pastor itinerante, nunca ficando muito tempo no mesmo lugar. Essa informação me fazia refletir sobre se ele realmente havia mudado ou se simplesmente havia aprendido a esconder melhor seus problemas. Um pastor que muda constantemente de igreja pode estar fugindo de situações complicadas que ele mesmo cria. Mas também podia ser que estivesse genuinamente tentando recomeçar, procurando lugares onde pudesse exercer um ministério honesto. Preferia acreditar na segunda possibilidade, não por ele, mas por minha própria paz de espírito. A morte dele, quando aconteceu, não provocou em mim nem alívio nem tristeza, como já mencionei. Foi mais como o encerramento oficial de um capítulo que já havia sido encerrado emocionalmente há décadas. Conceição ficou um pouco abalada com a notícia. Afinal, ele era seu pai, e ela tinha boas lembranças da infância com ele. Jesuíno recebeu a informação com indiferença aparente, mas percebi que ele ficou pensativo por alguns dias. Iracema soube da morte através de mim, por telefone. Houve um silêncio longo na ligação depois que dei a notícia. Quando finalmente falou, disse apenas que esperava que ele tivesse encontrado paz no final. Não demonstrou tristeza nem alívio, apenas uma aceitação serena de que um ciclo havia se completado. Perguntei se ela queria vir para casa para ficarmos juntas nesse momento, mas ela disse que estava bem, que não sentia necessidade de rituais de luto por alguém que já havia morrido para ela há tanto tempo. Nos anos seguintes, conforme fui envelhecendo, comecei a pensar mais sobre o legado que deixaria para meus filhos e netos. Não um legado material, porque nunca tivemos muitos bens, mas um legado de valores, de lições aprendidas, de exemplos de como enfrentar adversidades. Queria que eles lembrassem de mim não como a mulher que foi traída pelo marido, mas como a mulher que soube se reconstruir depois da traição. Comecei a escrever algumas memórias, não com a intenção de publicar, mas para deixar registrado para as gerações futuras da família. Queria que meus netos, quando crescessem, entendessem a história da família, soubessem das dificuldades que superamos, se orgulhassem da força que demonstramos. Claro que adequaria a linguagem e os detalhes conforme a idade deles, mas achava importante que soubessem que viemos de longe, que nossa família foi forjada na adversidade. Também comecei a participar mais ativamente do grupo de mulheres da igreja, não apenas como alguém que recebia apoio, mas como alguém que podia oferecer apoio para outras mulheres em situações difíceis. Minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, havia me dado uma sabedoria prática sobre como lidar com traições, separações, criação de filhos sozinha, reconstrução da autoestima. Várias mulheres mais jovens procuraram minha orientação ao longo dos anos. Algumas descobrindo traições dos maridos, outras enfrentando problemas com filhos adolescentes, outras lidando com dificuldades financeiras após separações. Eu sempre tentava ouvir sem julgar, oferecer conselhos práticos baseados na minha experiência, mostrar que era possível sobreviver e até prosperar depois das maiores tempestades. Uma dessas mulheres, Cleonice, estava numa situação particularmente difícil. Havia descoberto que o marido mantinha um relacionamento paralelo há anos e tinha até filhos com a outra mulher. Estava desesperada, sem saber como lidar com a situação, especialmente porque tinha 3 filhos pequenos e dependia financeiramente do marido. Conversei longamente com ela, compartilhei partes da minha própria experiência, ajudei-a a encontrar força para tomar as decisões necessárias. Ver Cleonice se reconstruindo aos poucos, encontrando trabalho, reorganizando sua vida, recuperando sua autoestima, me dava uma sensação de propósito que não havia sentido em muitos anos. Era como se toda a dor que havia passado ganhasse um sentido maior quando eu conseguia usar essa experiência para ajudar outras pessoas. Hoje, quando olho para trás, vejo uma vida que teve suas tragédias, mas também suas vitórias. Vejo uma mulher que foi traída da forma mais cruel possível,
mas que não permitiu que a traição definisse o resto de sua existência. Vejo uma mãe que conseguiu proteger seus filhos e ajudá-los a se tornarem adultos saudáveis e produtivos, apesar dos traumas familiares. Meus filhos hoje são pessoas íntegras, trabalhadoras, que construíram suas próprias famílias sobre bases sólidas. Jesuíno é um marido fiel e um pai presente, tudo o que seu próprio pai não foi. Conceição é uma educadora dedicada que toca a vida de centenas de crianças todo ano. Iracema é uma mulher independente e bem-sucedida que conseguiu superar os traumas da adolescência e construir uma vida plena. Meus netos crescem numa família onde amor e respeito são valores fundamentais, onde homens e mulheres são tratados com igualdade, onde a honestidade é mais importante que a aparência de perfeição. Eles têm avós e tios que os amam incondicionalmente, que estão presentes em suas vidas, que lhes dão o suporte emocional que toda criança precisa. Nossa família hoje é pequena, mas unida, imperfeita, mas honesta, marcada por cicatrizes, mas fortalecida pela superação. Não somos a família tradicional que eu sonhei ser na juventude, mas somos uma família real, que se ama de verdade, que se apoia mutuamente, que celebra as alegrias e enfrenta juntas as dificuldades. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria muitas coisas. Prestaria mais atenção aos sinais, confiaria mais no meu instinto, seria menos ingênua em relação às pessoas próximas. Mas não posso voltar no tempo, e aprendi que ficar remoendo o que poderia ter sido diferente é uma forma de tortura que não leva a lugar nenhum. O que posso fazer é viver plenamente o presente que construí, valorizar a família que tenho, continuar sendo uma fonte de apoio para quem precisa e transmitir para as próximas gerações as lições que aprendi. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que o amor verdadeiro sobrevive às maiores tempestades, que sempre é possível recomeçar enquanto há vida. Meus queridos, essa é minha história completa. Uma história de dor profunda, mas também de cura gradual. Uma história de traição devastadora, mas também de perdão libertador. Uma história de família despedaçada, mas também de família reconstruída sobre alicerces mais sólidos. Espero que vocês que me acompanharam até aqui tenham encontrado algo útil neste relato. Que as mulheres que estão passando por situações similares se sintam menos sozinhas, que as mães compreendam a importância de proteger seus filhos, mesmo quando isso significa tomar decisões dolorosas, que as famílias valorizem a honestidade e a transparência em seus relacionamentos. A vida é imprevisível e às vezes cruel, mas também é cheia de possibilidades de recomeço. Não permitam que as traições de outras pessoas destruam sua capacidade de amar e confiar. Não deixem que a maldade de alguns contaminem sua visão de mundo. Mantenham a esperança, cuidem uns dos outros e lembrem-se sempre de que, por mais escura que pareça a noite, o sol sempre nasce no dia seguinte. Obrigada por terem me escutado com paciência e carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias.